segredos de um milagre. Diga após mim, por gentileza, segredos de um milagre. Perceba que o texto que eu li, pastor Cláudio, eu não sei se para o Senhor, que é um hábil estudante e pregador desta palavra bendita, não sei se para os demais obreiros e para esta nave da igreja que está repleta de pessoas abençoadas, eu não sei se para os senhores, mas para mim, esse texto é a maior transição de legado, de segredos, no que se diz respeito ao cenário de milagres. Para mim, esse texto foi a maior transição que Jesus fez para a sua comitiva de discípulos, dando a ele o privilégio, ou dando a eles o privilégio de terem a informação de segredos que daria a eles capacidade, condições de viverem na vida deles e na vida de quem ouvissem eles a respeito de grandes milagres. Perceba que o texto diz que Jesus, entrando na cidade de manhã, que cidade é essa? Chama-se Jerusalém, o centro da adoração, o centro da glorificação, o centro do culto a Deus. A Bíblia diz que Jesus, entrando na cidade, ele teve fome, e a fome era tanta, porque ele estava em uma natureza humana, então ele teve fome, e a Bíblia diz que ele avistou uma figueira, e a Bíblia diz que ele aproximou-se também da figueira, no objetivo de adquirir dela um fruto, para saciar a sua fome, para se alimentar. Mas quando Jesus se aproxima, a aproximação de Jesus é frustrada. Porque a aproximação de Jesus é frustrada no que se refere àquela figueira? Porque quando ele olha para ela, ele vê uma árvore robusta, ele vê uma árvore bela, ele vê uma árvore com galhos frondosos, cheio de folhagens, porém faltava algo, faltava fruto. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou e não encontrou fruto, o que Jesus fez? Ele apontou o dedo e profetizou. Só que a profecia de Jesus não era uma profecia abençoadora, era uma profecia amaldiçoadora, porque a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira, profetizando: nunca mais nasça fruto de ti. E a profecia de Jesus era tão poderosa que se cumpriu em milésimo de segundo. E a Bíblia diz que a figueira secou-se imediatamente, ou seja, do início até o fim, do fim até o início, ela secou-se totalmente. E a Bíblia diz que a comitiva, que eram os discípulos que seguiam a Jesus, ficaram espantados, e o espanto foi tão grande que eles se encheram de muita admiração. Eles ficaram admirados, e a admiração contagiou todos os discípulos. E a Bíblia diz que um ficou perguntando para o outro: como ele fez isso? Como ele realizou isso? Como com uma palavra só ele conseguiu fazer uma figueira secar-se em milésimo de segundo? Como ele fez isso? Então ficou perguntando para o outro: como ele fez isso? Como isso aconteceu? Como esse fato foi acontecer? Como isso aconteceu? Jesus aproveitando a situação, Jesus aproveitando aquele momento, Jesus aproveita aquele cenário de admiração, Jesus aproveita aquele cenário de indagação, um perguntando para o outro, tentando achar uma solução, uma resposta de como aquilo aconteceu. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: aqui está o segredo. Como aquela figueira secou-se imediatamente. Aqui está o segredo. Primeiro, se tiverdes fé em Deus, vírgula, aleluia, não duvidar no coração, você
Qual é o segredo? Primeiro, ter fé em Deus. Aleluia. Segundo, não duvidar no coração. Mas o que representa a figueira e o que representa o monte no que se refere aos milagres? A figueira representa os milagres pequenos. Por quê? A figueira é uma árvore pequena. Uma árvore pequena de estatura. E se nós, pastor, reuníssemos o conselho botânico, se nós reuníssemos a ciência botânica, pessoas que cuidam, examinam e fazem o estudo científico das árvores, das plantas e da criação das faunas e das florestas, talvez eles até conseguiriam explicar como aquela figueira secou. Então, a primeira observação aqui é da figueira. A figueira representa milagres pequenos. Diga, figueira. Representa milagres pequenos. O que isso tem a ver com a minha vida? Eu vivo milagre pequeno. Todos nós vivenciamos milagres de natureza pequena. E até algumas pessoas conseguem até mesmo explicar como esse milagre aconteceu na sua vida. Todos nós vivenciamos alguns milagres de natureza pequena. E algumas pessoas até conseguem explicar como esse milagre pequeno surgiu na sua vida. Agora, a segunda observação é a montanha. A Bíblia diz que uma montanha inteira, se os discípulos profetizassem, aquela montanha iria sair da localidade em que ela estava instalada e ela seria transportada para o mar. Agora veja bem, uma montanha não é coisa pequena, é algo grande, é algo de uma estrutura imensa. Agora eu quero ver você explicar uma montanha gigante sair de uma localidade, mudar de endereço e procurar um novo endereço. Qual é o novo endereço? O mar. E ficar flutuando no mar. Eu quero ver você explicar uma montanha sair de um lugar, mudar de endereço e ir para o mar e ficar flutuando no mar. Então, a montanha, na minha observação e na revelação que Deus me deu, representa os milagres grandes, extraordinários e inexplicáveis. Aleluia. Glória a Deus. De fato, nós vamos viver na nossa vida milagres pequenos que muitas pessoas até vão conseguir explicar, mas vai ter momento na nossa vida que Jesus vai fazer um milagre da montanha, ou seja, um milagre grande, extraordinário e inexplicável. Glória a Deus. Quem crê nisso, levanta a mão, deixa eu profetizar. Eu profetizo que ainda este ano muitos milagres pequenos vão acontecer e glorifique a Deus por eles, mas chegará a ocasião na tua vida ainda esse ano que vai acontecer milagres tão grandes, tão extraordinários, que ninguém vai conseguir explicar, porque é a manifestação de Deus na sua vida. Quem crê, libera o teu glória a Deus aí. Quem crê, libera a tua adoração aí. Quem crê, adore a Cristo. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Eu vim com os meus lábios banhados na unção do Espírito. Eu vim com meu coração dilatado no altar da revelação de Deus, para te dizer que você, seu casamento, sua família, seus filhos, seus sonhos, seus projetos, esta igreja, o meu pastor Cláudio, não só seremos conhecidos com milagres de natureza pequenas que até tem explicação, nós seremos conhecidos por superar o limite, milagres grandes, extraordinários e inexplicáveis. Oh, quem crê nisso glorifica, quem crê nisso exalte, quem crê nisso adore, adore, adore. Glória a Deus. Aleluia. Mas quais são os segredos? Ou qual é o segredo para mim viver milagres grandes, extraordinários e inexplicáveis na minha vida? Primeiro, ter fé em Deus. O mundo é envolvido num manto, numa coberta, numa cortina de muitas festas.
inexplicável, a sua fé não pode ser envolvida em um manto de diversas e oriundas crenças, não. Ela tem que ser estabelecida em uma única pessoa, Deus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor Jesus amado. Glorificado seja. O que é fé? Você está me dizendo que o primeiro segredo para me viver um milagre grande, extraordinário, inexplicável é a fé. Mas o que é fé? Segundo a carta destinada aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele tenta salientar, ele tenta explicar a questão da fé no capítulo 11 e no versículo 1. E sabe o que ele diz, meu nobre amigo? Ele diz que a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Eu acho que você não entendeu. A fé é um firme fundamento das coisas que os seus olhos não veem, mas há uma certeza de espera. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou te explicar o texto. O que é fundamento? Oh, glória. Porque o escritor diz que a fé é um firme fundamento. O que é fundamento? Fundamento é estrutura. Fundamento é alicerce. E Jesus explicou, pastor, a questão do que significa fundamento, do que significa alicerce e do que significa estrutura. Ele passou essa informação. Ele disse que existiam duas casas existiam. Uma, ela construiu o seu alicerce na areia. Veio o vento, veio a tempestade, veio as torrenciais, veio a água forte, e a casa não suportou, porque o alicerce estava na areia. Mas tinha uma segunda casa. Esta casa estava com o seu alicerce, com a sua estrutura sobre uma rocha. Veio o vento, veio